nós iniciamos aqui no domingo passado, falar sobre essa questão que se você está ou não pronto para ouvir a palavra de Deus. Porque a gente se apronta para fazer o quê? Para fazer um teste, não é? Para fazer uma prova, a gente se apronta. Eu me lembro uma vez, uma irmã lá da igreja do Santa Mônica, ela estava para fazer uma prova, uma senhora já tinha uma certa idade, e ela estava para fazer uma prova. Como é que é mesmo aquele programa que faz a prova? Estuda em casa, depois faz a prova lá. Hein? Supletivo? Não é essa de hoje, a distância. É um que fazia, só para terminar, por exemplo, colegial. Supletivo mesmo, né? Madureza. Supletivo, madureza, é por aí. Então, um dia eu fui à sua casa, eu e a Cleide, nós fomos à sua casa, e ela falou assim: pastor, eu quero que o senhor ore a meu favor, porque eu vou fazer uma prova e eu preciso passar. Faltava só uma disciplina, e ela disse: o senhor vai orar por mim. Aí tudo bem. Aí eu orei, pedi a Deus que a abençoasse, e eu me lembro que na oração, eu disse: Senhor, faça com que ela se lembre de tudo que ela estudou, e seja bem-sucedida na prova. E após a oração, mas pastor, não estudei. Aí complicou, né? Aí complicou, porque eu falei: mas lembrar de você não estudou, então como é que você está pedindo para eu orar? Quer que Deus faça um milagre ou que Deus te abençoe, né? Então a palavra de Deus, ela deve ser o quê? Lida, deve ser estudada. Até um programa, né? Existe até um programa de leitura da palavra de Deus para você estar ali em contato, né? Mesma coisa aquela pessoa que chegou, estavam conversando, né? Duas pessoas conversando, e então uma disputa: escuta, você crê e aceita tudo que sua igreja ensina? Lógico, eu creio, aceito tudo. Aí ela falou assim: mas o que a sua igreja ensina? Não sei. Aceita tudo, mas não sabe? Quer dizer, está na mesma, né? Então, a leitura da palavra, ela torna viável, não é? A sua vida de fé, porque a fé ela vem o quê? Pelo ouvir, né? E ouvir o que? Da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é que alimenta a nossa fé. Então, se o crente ele não está disposto a vivenciar essa fé, ou isso em consequência de uma vida de leitura da palavra, uma vida de oração, então será impossível, né? Será impossível. Por isso que Tiago, ele diz que nós devemos o quê? Tornar-nos praticantes da palavra. A gente só se torna praticante daquilo que a gente conhece, né? A gente só se dá a prática quando a gente sabe o que é a teoria. Muito embora aquele jornalista Joelmir Betting, ele já faleceu, mas uma pessoa de uma cabeça, o homem era craque mesmo, né? Ele comentava, primeiro era da Globo, depois foi para uma outra TV, acho que Bandeirantes, e ele disse uma coisa seguinte: olha, a teoria na prática ela é bem diferente. Uma coisa é você ter teoria, conhecer acerca da palavra de Deus, porque há muitas pessoas que conhecem a Bíblia, uns conhecem a Bíblia de capa a capa, quer dizer, só a capa de um lado e a capa do outro, né? Mas o conteúdo não conhece. Esse é o grande problema, né? Que as pessoas conhecem a Bíblia de capa a capa, quer dizer, só sabem as duas capas, né? Uma capa da esquerda e a da direita. Mas e o conteúdo? Geralmente as pessoas, quando dizem conhecer a Bíblia de capa a capa, porque elas querem passar que elas conhecem toda a Bíblia, né? Eu me lembro muito bem de um senhor, um pastor,
ele era pastor ali no Rio de Janeiro, Neemias Marien. Ouviram falar sobre ele? Ah, seu Paulino, lembra que ele respondia sobre a Bíblia, não é? No Blota Júnior ou no J. Silva? No J. Silvestre, né? Que ele ia responder ali. J. Silvestre, o nome do programa, era um senhor que fazia a apresentação, e ele respondia tudo de fato sobre a Bíblia. Tudo. Mas ele veio a falecer agora há pouco tempo, e, por fim, nos seus últimos anos de vida, ele se envolveu com candomblé, fazia casamento de gays e tudo. Eu falei, misericórdia, então a pessoa conhece a Bíblia, mas onde está a prática, né? Onde está a prática da palavra de Deus? Então é muito importante que nós temos essa consciência, quer dizer, a teoria na prática ela é bem diferente, né? Então nós temos que ter esse entendimento para que nós possamos buscar esse entendimento e viver, né? Então, tornar-nos praticantes da palavra e não somente o quê? Ouvintes, enganando-nos a vós mesmos ou a nós mesmos. Então, entre a prática e apenas ouvir a palavra, isto é, conhecer teoricamente, há uma distância muito grande. O próprio Senhor Jesus Cristo, no seu discurso, lá no capítulo 23 de Mateus, ele advertiu com relação aos fariseus, né, que eram chamados por Jesus de hipócritas, né? Fazei tudo o que ele, o quê? Vos mandar, vos disser, mas não o quê? Pratiqueis as suas obras, porque eles pregam, mas não vivem aquilo que pregam. Então, foi uma advertência do Senhor Jesus. Então, é muito importante que nós, como cristãos, nós tenhamos o conhecimento da palavra, da teoria, para que possamos vivê-la no nosso dia a dia. Há uma ilustração, até contada pelo pastor Ariovaldo Ramos, na mensagem dele, choque de integridade. Ele estava falando sobre esse tema e disse o seguinte, que havia pai e filho, o pai médico e o filho também médico. Então, os dois eram médicos, pai e filho. E ele diz o seguinte, que o pai tinha um consultório médico e o filho participava com o pai, né, ali, não na mesma quantidade de tempo que o pai dava ali naquele consultório, mas sempre o pai deixava que o filho também exercesse a sua função de médico, até para que ele pudesse crescer também na sua profissão. E um dia o filho estava e o pai não. E chegou uma paciente que era do pai. Mas como o pai não estava, o filho atendeu a senhora, e ela chegou ali, tinha um problema, uma ferida na perna, e aquilo já por muito tempo, e não sarava, não sarava. E o filho, iniciante na medicina, dedicado, e ele, que o pai fazia só o quê? Passava remédio, anotava, tal, ali, dava a receita, ó, compra esse remédio, passa, tal, que vai ajudar, e assim por diante. Então, o filho, ao ter aquela mulher ali como paciente, ele foi examinar a perna da mulher e pegou lá uma lupa, alguma coisa assim, examinou e percebeu que tinha um fio de cabelo bem lá no fundo daquela ferida. E ele se despertou, olha, eu já sei qual é o problema da senhora. E ele pegou uma pinça, foi lá e tirou aquele cabelo, que aquilo inflamou e corroeu toda ali a parte da perna. Então, o médico, o pai, só passava remédio. Mas o filho descobriu a fonte, a razão daquele machucado. Então, tirou, falou assim, agora eu vou passar um remédio, a senhora vai para cá, a senhora volta daqui uma semana. Então, ela voltou daí uma semana.
E quando voltou, já tinha desinchado, aquele vermelhão tinha acabado, a inflamação também. E mais um tempo, a mulher, quando retornou, já não tinha mais nada. E o filho, médico, foi falar com o pai, que também era médico. Mas, pai, o senhor tratou da mulher, mas tratou superficialmente, o que aconteceu? Por que o senhor agiu como agiu, veio de dar logo ali ao checkmate, né, para acabar com aquela ferida, com aquele problema daquela mulher? E o pai voltou para ele, porque, na realidade, ele estava mantendo a mulher, né, como sua refém, né, através da sua enfermidade. E o pai voltou-se para o filho: mas com que você acha que eu paguei o seu curso? Com que você acha que eu paguei o seu curso? Quer dizer, ele manteve aquele fio de cabelo para que a inflamação permanecesse e a mulher voltasse sempre ao consultório e recebesse sempre o valor ali da consulta, mantendo a pessoa enferma para que ele pudesse ganhar em cima, né? Então, a questão de ética, logo, né? Mas o filho disse: mas por que o senhor não resolveu logo o problema se o senhor sabia qual era o problema? Aí o pai disse, então: mas como você acha que eu paguei o seu curso? Quer dizer, foi com dinheiro, entre aspas, ganho indevidamente, né? Então, às vezes, nós também ficamos reféns da maldade humana, porque não conhecemos a palavra. Então, conhecer a palavra nos liberta de muitas coisas. Conhecer a palavra, conforme o Senhor Jesus nos disse, conhecereis o quê? A verdade, e a verdade vos libertará. Então, o conhecimento da palavra de Deus é muito importante para nós. Então, que nós tenhamos essa consciência, quer dizer, você está pronto para ouvir Deus falar? Porque quando Deus fala, nós aprendemos alguma coisa. Quando Deus fala, nós aprendemos. Então é importante, porque a palavra de Deus é um instrumento de Deus para a nossa o quê? Para a restauração da nossa alma, para o fortalecimento da nossa fé, a fim de que vivamos na presença de Deus. Vivamos de que maneira? Em temor, com temor e temor. E tremor, com temor e tremor. Quer dizer, em santidade, na presença de Deus. Então, quando nós desconhecemos a palavra, porque aí vem aquela questão, não basta apenas conhecer a palavra, precisa saber o quê? A interpretação real da palavra de Deus. Olha, eu confesso que estou impressionado com a visita do Papa aqui no Brasil, nesse trabalho do Encontro da Juventude Mundial, né? Isso já acontece há vários anos. E, então, fiquei muito impressionado, estou impressionado com a simpatia dele, com a maneira fácil dele falar, de atingir aos jovens. O jeito dele sair, por exemplo, lá do Papa Móvel, sem segurança, quer dizer, tem o segurança, mas ele vai ao encontro das pessoas, cumprimenta, beija as crianças, abraça os jovens, os velhos. Então, achei isso uma coisa tão assim, que está faltando, né? Faltava um pouco, né, na Igreja Católica, que os papas ficavam lá nos papamóveis e cobertos e tudo, e não se comunicava praticamente, né, corpo a corpo, né, com as pessoas. Também observei a maneira simples dele passar a palavra de Deus, mas tem um porém. Eu até estava conversando com a Cleide, falei: olha, esse Papa está com a faca e o queijo na mão. Porque, vejam bem, ele tem todas essas qualificações, mas falta uma única coisa: a interpretação certa da palavra de Deus. Porque quando ele faz menção a Maria, é como se Maria fosse assunta aos céus, como Jesus foi, e estivesse ali diante de Deus, diante do trono, ensinando, intercedendo por nós. Não é verdade isto. Isto
está na tradição católica, mas não está na palavra de Deus. E é interessante dizer o seguinte: toda tradição que contradiz a palavra de Deus, ela deve ser rejeitada. Toda tradição que contradiz a palavra de Deus, ela deve ser rejeitada. Então, esse é um porém, apesar de todas aquelas qualificações, né, de um homem, a gente vê que tem amor no coração dele, né? Uma pessoa que se envolve de uma maneira, mas falta isso. É a questão que dá interpretação. Esse é o grande problema da Igreja Católica. Um outro problema que eu vi, o testemunho de um jovem. O jovem fala assim, teve um momento que houve o confessionário, né? Houve o confessionário. E parece que, não sei se com ele foram 5 ou 7, não sei. Eu sei, mas com ele algumas pessoas estiveram, né? E aí o jovem deu o seguinte testemunho, usando as palavras do Papa. Ele falou lá na língua do Papa, mas eu vou dizer em português o que ele disse. Ele disse o seguinte, que o Papa, voltando-se para ele, disse: olha, eu perdoo todos os seus pecados. Homem nenhum tem poder para fazer isso, para perdoar os pecados, só Deus. Então, são detalhes, né, que fazem parte do ensinamento, da teologia da Igreja Católica. Mas apenas esses senões, esses 2 senões, eu observei e estou destacando, apesar de toda aquela bondade, aquele carinho, aquele envolvimento com a multidão, isso deixou a desejar. Então, quando a palavra de Deus diz que nós devemos deixar a teoria e nos dar a prática, é a prática da verdade. Porque a verdade liberta. A verdade liberta, mas a mentira não. A mentira nos torna reféns, como aquele médico que permitiu que aquele fio de cabelo permanecesse ali na perna daquela mulher, para que através daquela continuação da cura, se havia como curar aquela mulher, retirando aquele fio de cabelo, no entanto, ele permaneceu que ele estivesse. Então, às vezes, as pessoas, elas estão reféns da mentira, reféns da ignorância, reféns da má interpretação. Então, é importante que nós tenhamos essa consciência, porque se não tivermos essa consciência e esse conhecimento, o conhecimento da palavra, nós simplesmente permaneceremos reféns da mentira. Então, esse é um detalhe, e nós gostaríamos de considerar assim: todo homem, diz a palavra, seja o quê? Pronto para ouvir. Você está pronto para ouvir a palavra? É importante que nós estejamos prontos para ouvir. Quando o almoço está pronto, a mamãe e o papai dizem: o almoço está pronto, aí todo mundo vai. Enquanto não está, né? Enquanto não está, não está. Então é importante que quando está pronto para ser servido, pronto para ser ingerido e assim por diante. De outra forma, não. Então é importante que nós tenhamos essa consciência. Quando o apóstolo Pedro disse para Jesus: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte, ele disse estar pronto, mas o desenrolar da história depois mostrou que Pedro não estava pronto para ir à prisão e à morte, porque ele negou Jesus. Negou Jesus 3 vezes. Então, nós também precisamos estar prontos na nossa identificação com Cristo, na nossa identificação com Jesus. Então, é importante, essa questão agora que nós estamos vendo aí no governo, de trazer médicos de fora para eles exercerem a função de médico aqui no nosso país. Então, nós vemos que muitos deles têm a realidade deles lá, né? Tem a realidade lá, do povo de lá. Tem o problema da língua, não é isso? Então, como se comunicar se não conhecem a língua
do povo brasileiro, ou as reais necessidades do povo brasileiro. Então, o Conselho Médico do Brasil está vendo essa questão. Não é assim, né? Estava vendo esses dias um médico dando um testemunho sobre essa questão. Mas o governo tem um estado, isso não é geral, mas num estado, numa cidade, numa prefeitura, esse médico era lá do norte, ele estava falando o seguinte: olha, eles pagam 30 mil reais. Quem não quer um salário de 30 mil reais? Alguém aqui rejeita um salário de 30 mil reais? Aí está dizendo assim, só o seguinte, que a prefeitura paga o primeiro mês, no segundo atrasa, no terceiro não paga. Esse é o problema. Paga o primeiro mês, no segundo atrasa, no terceiro já não paga. E outra coisa, é que as prefeituras não dão as condições. Como um médico vai para um lugar distante exercer a medicina sem ter as reais condições do exercício? Então, chega lá, não tem um laboratório para fazer os exames, como que o médico vai receitar alguma coisa se não tem exames? Não tem equipamentos, não tem pessoas adequadas que auxiliem. Então, quer dizer, na realidade, está havendo esse impasse, né, entre o Conselho Médico do Brasil e o governo em relação às pessoas a serem convidadas. E a questão também das condições para que alguém possa trabalhar. Então, é importante que os médicos eles tenham reais condições, né, para exercer a medicina. Por que eles estão nos grandes centros? Porque os grandes centros, eles dão todas as condições, muito embora aqui, nós vimos a reportagem ontem, né, Campinas, aqui, entre nós, a farmácia, algumas farmácias dos postos, estava lá dizendo, uma abria só de manhã, só atendia até das 8 às 13 horas, a outra atendia 3 vezes por semana, era parece que segunda, quarta e sexta, e tinha uma outra que atendia lá 15 dias, alguma coisa. Então, por quê? Não tem um farmacêutico de plantão. Não tem pessoas adequadas que possam atender ali as outras que buscam o remédio, buscam atendimento médico e assim por diante. E se aqui no grande centro está havendo esse problema, agora imaginemos nós em outros lugares mais distantes, com menos poder aquisitivo e assim por diante. Então, quer dizer, eles querem praticar a medicina, mas onde estão os recursos, né? Os recursos para que haja essa prática. Então, a vida cristã, ela também é desta forma. Se nós tivermos só teoria, só conhecimento, quer dizer, os médicos se formam, né? São 6, depois mais 2, agora estão querendo que, além dos 8, mais 2 anos. Então, quer dizer, de que adianta dar toda a teoria se não há o quê? Condições para as pessoas praticarem. Então, a palavra de Deus, ela precisa sim ser conhecida na teoria, mas precisa o quê? Ser colocada em prática. E a prática depende do quê? De nós, porque Deus nos deu o quê? Todos os recursos. Quais os recursos que Deus nos deu? Primeiro, Deus nos deu a salvação em Cristo Jesus. Isto o quê? Isto nos valida para nós exercermos o nosso ministério como cristãos. Deus nos deu o quê? Além da salvação, Deus nos deu a palavra, porque a palavra é instrumento através do qual nós vamos exercitar o ministério. Mas Deus nos deu uma coisa muito mais importante do que tudo isso. Deus nos deu o quê? O seu Espírito Santo, para nós podermos entender a sua palavra, porque é o Espírito Santo de Deus que nos dá o conhecimento real. Quando nós lemos lá em Pedro, a palavra do Senhor diz que homens cheios do Espírito Santo, eles nos instruíram. Quer dizer, sem a orientação do Espírito Santo, não basta nós conhecermos a palavra
entendermos que a palavra de Deus é um instrumento de restauração das vidas, de revitalização da fé, se nós não temos os elementos para trabalharmos essa palavra em nossas vidas. Então, Deus nos deu tudo. Deus nos deu tudo para que nós possamos exercitar a nossa fé, a prática da palavra de Deus. Agora, a decisão é nossa, né? Tem uma palavra do pastor Jeremias. Eu gosto de ouvir os sermões que são pregados, e ele diz o seguinte, não sei se está anotado aqui, mas fala o seguinte, que a decisão de fazer é muito mais importante do que simplesmente o conhecimento da palavra. A decisão de fazer. Então você toma a decisão, você ouve, você recebe os ensinamentos e você decide então fazer. Então essa decisão é que é importante. Porque saber a prática, saber aliás a teoria, mas não praticar, somos crentes teóricos ou somos crentes que estão de fato na prática da palavra de Deus? Então, quando nós vimos aquela palavra ali de Atos 10, 31, quando Cornélio pede que Pedro, que estava em Jope, uma cidade praiana, ele estava em oração, e Deus fala a Cornélio para que ele mandasse pessoas até Jope para chamar a Pedro, para que ele pudesse trazer a palavra de salvação àqueles que estavam ali na família de Cornélio. Então Cornélio mandou os seus enviados e Pedro recebeu a mensagem. Eu não vou entrar muito na história para não me demorar nela. Eu sei que Pedro foi, e quando chegou à casa de Cornélio, e Pedro diz, olha, estou aqui, por que razão você me mandou chamar? E ele falou assim, olha, mandei chamar porque eu recebi a presença, a visita de um anjo, e ele disse que mandasse alguém até você para trazê-lo, para que pregasse a palavra do Senhor. Então ele disse essa palavra, agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que te foi ordenado da parte do Senhor. Então, quer dizer, estamos prontos aqui para ouvir. E a avidez, o desejo daquelas pessoas de ouvirem a palavra foi tão grande que Pedro ali ele fala sobre Jesus Cristo, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. Ele fala sobre o Evangelho em suma. E então, quando aquelas pessoas ouvem a palavra, quando aquelas pessoas ouviram a palavra de Deus, elas creram e foram o quê? Visitadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Por quê? Elas estavam prontas para ouvir. Estamos todos aqui prontos para ouvir o que Deus tem para falar através de você. Então, estar na casa de Deus é muito importante, né? É importante. O salmista fala, prefiro estar na casa de Deus do que em outra parte 1000 vezes. Mas estar na casa de Deus simplesmente por estar não faz grande diferença na nossa vida de fé. Ou nós cremos ou não cremos na palavra, e se nós estamos prontos para ouvir a palavra de Deus, subentende que nós estamos aqui desejosos de ouvir esta palavra, para que ela faça o quê? Diferença nas nossas vidas. Não ouvimos simplesmente para tomar conhecimento, para saber um pouco mais. Não ouvimos simplesmente para falar, agora eu sei o que está escrito na palavra. Mas a prática é muito importante. Quando Jesus ensinou o seu Sermão do Monte, capítulo 7 do livro de Mateus, ele diz o seguinte, olha, se sabeis estas coisas,
Bem-aventurados sois se as praticardes. Você sabe, mas você pratica. Esse é o grande diferencial. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados, quer dizer, feliz serás. Você será feliz se praticar a palavra do Senhor. Então, Jesus, Ele quer que nós demos um passo a mais. Eu tenho usado a questão da segunda milha, né? A segunda milha, aliás, a primeira milha é a milha da sua responsabilidade. Você precisa andar a primeira milha com alguém. Então, é obediência à lei, obediência à palavra de Deus. Você precisa amar a pessoa, se doar à pessoa. Mas a segunda milha é a milha de você ir além. Então, vou dar um exemplo prático aqui, rápido. Por exemplo, a pessoa fala assim, olha, vai àquele templo, vai ao templo aqui, chegue ao templo e varra, e limpe o templo. Limpe o templo. Varra lá e tal. E a pessoa vem, ele varre e tal, mas vamos supor que essa planta deve estar aqui, está ali, as cadeiras estão também de outro lado. O que a pessoa mandou? Varrer o templo, deixar o templo limpo. Então a pessoa foi e fez, andou a primeira milha. Mas aí a pessoa chegar e passar um pano nos bancos, a pessoa colocar em ordem as cadeiras, trazer a planta de lá, colocar para cá, ajeitar a toalha e dar uma geral, passar, deixar um perfumezinho também, né? Aqui, aí já é a segunda milha. E há pessoas que não fazem nem a primeira, porque quando manda varrer, ela varre e esconde o quê? Debaixo do tapete. Então já não é nem a primeira, já falha aí, né? Então é importante. Eu me lembro que acho que era a minha sogra mesmo que falava que os italianos, quando os filhos levavam as suas namoradas, futuras esposas, para serem apresentadas, então diz que as italianas faziam o seguinte: elas pegavam um pano de prato, qualquer coisa que um travesseiro, uma panela, né? Então disseram que pegavam um pano de prato e jogavam no caminho que a moça ia passar. Jogava no caminho. Então ela saía da sala até a cozinha, o pano de prato estava no meio. Então a futura sogra, ela passava de lado do pano de prato, ia para a cozinha e a moça atrás, a futura nora. Se a moça abaixasse para pegar o pano, ela seria a esposa ideal para o filho. Se ela pulasse, já era. Aí ela já conversava depois com o filho. Filho, não dá. Ela pulou o pano. Quer dizer, o ato de tirar um pano, porque ali não é o lugar dele, né? Não é o lugar. Então a pessoa já tem essa consciência geral de dominar sobre a casa e assim por diante, né? Então é importante. Há pessoas que têm uma mania de, por exemplo, usa um copo, bebe um leite, deixa em cima da pia. Depois vai, toma um refrigerante, pega um outro copo, limpo, deixa em cima da pia. Depois pega um outro copo para tomar água, deixa em cima da pia. E aí? É isso, Paulinho? E aí, seu Paulinho? Mas Dona Janeiro não é assim, que eu sei que ela não é assim. O senhor que pega os copos, seu Paulinho? Ah, então tem esse detalhe, né? Quer dizer, são coisas pequenas, né? Por exemplo, tinha uma senhora lá em Tatuí, minha mãe espiritual, na época do seminário, que um dia nós fomos visitar a casa que o seu filho e a sua nora morariam.
Nós fomos uma casa nova, bonita, e nos mostrou. Então, a casa estava sem os móveis ainda, então ela fez questão que eu fosse lá vir a casa e orasse ali e tal. Então, nós fomos em todas as partes, nos quartos, na cozinha, na sala, entramos em todos os cômodos. E então chegamos no banheiro. No banheiro, aí a nora pegou a palavra e disse: olha, Vanderlei, hoje esposo dela. Então, falou para a dona Clara, que era a mãe do Vanderlei: só fique sabendo que o seu filho hoje tem a mania de se enxugar após o banho, jogar a toalha no chão e pisar em cima da toalha. Alguém aqui tem essa... Não precisa falar. Tem essa mania, né? Então, que depois se enxuga, joga a toalha no chão e pisoteia a toalha. E a moça falou assim: só fique sabendo que o seu filho não vai mais fazer isso, não. Quando ele estiver dentro dessa casa, ele não vai fazer. Aí tudo bem e tal, passou um sermão. Aí depois de retorno, o filho foi no carro com a sua noiva, e eu vim com os pais da futura esposa do filho, né? E ela então me falou assim: tadinho do meu filho, eu cuido bem dele, a mãe falando, né? Eu dou toda a regalia para o meu filho, e agora a minha nora está dizendo que não vai poder mais pisar na toalha. Ela é italiana, né? Então eu falei: bom, cada um na sua, né? Cada um na sua, né? Quer dizer, a mãe achava aquilo uma coisa do outro mundo, né? O filho enxugar e jogar a toalha no chão e pisar. Ora, misericórdia, né? Então, a ideia é colocar o quê? Para secar, até para usar no outro dia, né? Não precisa ficar 2 meses com a toalha lá, usando a minha toalha, mas pelo menos alguns dias dá ainda, né? Dá para ser usado. Então, essa questão de certos hábitos, né, que as pessoas têm, são o quê? Coisas teóricas que elas aprenderam. Talvez, não sei se ela aprendeu com o pai, se o filho aprendeu com o pai, assim por diante, mas são hábitos que, às vezes, outras pessoas não aceitam, né? Então, a prática, às vezes, nem é o resultado de coisas que vão abençoar as vidas das pessoas. Então, a palavra de Deus, ela é firme com relação a isso, quer dizer, então, diz: tornai-vos, pois, praticantes o que da palavra. O que a palavra nos ensina? Nos ensina coisas boas, né? A palavra de Deus nos ensina a amar, quer dizer, com relação à segunda milha. Nós precisamos aprender o quê? Ir além. Então, a primeira milha é a milha da lei, mas a segunda milha é a milha do amor. Então, nós precisamos ir o quê? Além. Por isso, Jesus diz o seguinte: se alguém te obrigar, quer dizer, a lei te obrigar a andar 1 milha, vai com ela 2. Vai com ela 2. Então, isso que é importante na vida da convivência, né, da palavra de Deus. Então, são ensinamentos muito simples, que poderiam fazer diferença no nosso relacionamento, né? No nosso relacionamento no dia a dia. Então, a palavra de Deus é isto. Pratique a palavra. Você quer ser feliz? Bem-aventurado sois se as praticardes. Então, a prática, ela traz o quê? A felicidade no relacionamento, na convivência, no dia a dia. Então, muito bem, eu acho que nós não vamos caminhar muito, não, vamos ficar só aqui mesmo, porque também o tempo já está se esgotando, né? Então, diz a palavra, 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao quê? Ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Isso está falando o quê? Do homem, mas a mulher já é o contrário, né? Com a mulher é diferente. Que o homem se olha no espelho e vai embora, não quer saber se uma sobrancelha está igual a outra, se um cabelo está aqui um mais para lá, um mais para cá, não quer nem saber. O homem já chega, se olha, está tudo bem, vamos embora. A mulher não. A mulher parece que ela mede, né? Mede a sobrancelha, vê se está legal, está certinho e tal, batom,
se está bem passadinho em cima, embaixo. Eu tenho lá minhas netas, de vez em quando vão em casa para almoçar. E às vezes ela gosta de brincar com as coisas lá, né, de batom e tal. E tem a pequenininha, a Patrícia, de 2 anos. A maiorzinha já sabe, né, como lidar com batom e tal. A pequenininha, sem olhar no espelho, a grande olha, mas a pequena não olha. Então passa o batom, depois vem com aquela boca toda espalhada assim, ó. Tem batom em cima, embaixo, no meio, no dente, tudo. Então ela se acha, né? Acha que está tudo bem, né? Então a mulher já é diferente, né? Essa coisa do visual, né? Então hoje é lógico, tem os homens aí são mais, né, praticam melhor essa coisa. Tem uns que dão uma como é que diz, como é que fala, usa uma expressão, dá um tapa, né, seu Paulino? O homem dá um tapa no cabelo e pronto, né? E vai embora. Mas vai esperar a mulher para arrumar, por exemplo. Eu sei, experiência lá em casa. Quando a minha esposa fala, estou indo, eu posso aguardar mais uma meia hora. Ela fala, estou indo. Eu falei, não é possível. Eu já estou pronto e tal. Estou indo. Ela não fala nem estou indo, fala estou indo, né? E eu estou doindo, né? Fico então, quer dizer, é questão de um para outro, né? O ser humano é assim mesmo, diferente, né? Como o pastor Júlio ele escreveu num dos seus livros e diz: olha, homem e mulher já são diferentes pelo sexo. Um é macho e a outra é fêmea, né? Então já há essa grande diferença, não é isso? Mas olhar no espelho quer dizer, é contemplar na palavra de Deus. Contemplar. É uma história, eu quero terminar então com essa história, do que o reverendo Jeremias Pereira falou em um de seus sermões, e disse o seguinte, que tem o Tomé, a palavra dídimo, ele não é chamado Tomé o dídimo. Já ouviram essa expressão? Já viram? Tomé o dídimo. Dídimo quer dizer o quê? Dídimo. Desconfiado? Não. Quer dizer gêmeo. Gêmeo. Dídimo quer dizer gêmeo. Isso quer dizer o quê? Que Tomé tinha um irmão gêmeo. Mas ele não aparece na Bíblia. Só aparece Tomé. E o pastor Jeremias diz o seguinte, que um pastor, fazendo menção desse texto, ele diz o seguinte, que Tomé, qual a característica que nós temos de Tomé? Quando nós lembramos de Tomé, lembramos de quê? Hein? Incredulidade. Né? Aí, mas por que não aparece se o irmão dele, se tinha um irmão gêmeo, por que não aparece na Bíblia? Aí falou o seguinte, esse pastor disse o seguinte, é para que quando você se olhar no espelho, você vai se olhar para a pessoa que é você mesmo lá, não é o outro que vai aparecer, não é um espelho mágico, né? O espelho, espelho meu, existe um mundo, alguém mais belo do que eu, não existe isso na Branca de Neve? Só que quando você olha no espelho, quem vai aparecer? É você. E você aparecendo, quer dizer o quê? Você está vendo o seu gêmeo. Então o pastor diz o seguinte, que assim como não aparece o irmão de Tomé na Bíblia, você, ao se contemplar no espelho, você vê o seu gêmeo. Você já disse algumas coisas para você mesmo, no espelho? Mas você não tem jeito mesmo, hein? Já disse, não, isso? Hein? Mas você não tem vergonha. O que você falou para sua esposa, rapaz? Né? O que você fez está certo? Não tem esse momento assim de, como o salmista disse, porque estás abatido a minha alma, né? Ele disse para si mesmo, né? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Então, quando você está diante do espelho, quer dizer, você se demora um pouco às vezes. Então, esse ato de você se demorar, é um momento de você refletir também. Então, a palavra de Deus está dizendo o seguinte, que o homem,
que ouve a palavra de Deus, mas não a pratica, é semelhante àquele que se olha no espelho. Porque ao se olhar no espelho, você dá de frente com você, né? E às vezes as pessoas se assustam, né? Se você não estiver preparado, de repente de manhã você se levanta, não é? Aí os cabelos estão, e assim por diante. Então, quando você se olha no espelho, é a oportunidade de você dar uma bronca em você mesmo. Ou então de você dar um aconselhamento. Ou então de você fazer um elogio. Puxa vida, meu, esse bigodão seu tá bom demais. Não é? O bigodão. Ou então, nossa, meus olhos são claros, são verdes, né? São azuis, são castanhos, são negros, né? Então você vê sempre, quando você está mais afeito a elogios, você se acha, né? Quando você está no espelho, não é verdade? Não se acha? Se acha. Agora, quando você está muito para baixo, essa porcaria já vi todo dia, isso é a mesma coisa, não muda, não é? Então você, às vezes, você fica aborrecido com você. Então esse ato de contemplar-se no espelho, é muito importante, porque você tem que fixar-se, né? Você tem que fixar sua memória, puxa vida, eu estou assim, assado e tal, né? Mas há pessoas que se contemplam, mas logo esquecem de que tal era. Então é o que a palavra de Deus está dizendo. Quer dizer, você se contempla, você não sabe, você ouve a palavra, mas não sabe nem o que disseram. Você ouve a palavra de Deus, mas olha, é comum às vezes, eu brinco às vezes com a igreja, assim, o que fulano pregou por exemplo, o que eu preguei aqui nele? Vamos ver se alguém sabe, vamos fazer esse teste agora então. O que eu preguei no segundo domingo de 2002, à noite? O que eu preguei? Ninguém sabe? Hein? Palavra de Deus, mas o quê? Sobre o que eu preguei? Sobre que texto? Que texto que eu li? Eu também não sei. Então vou ajudar vocês, eu também não sei, né? Porque, mas a verdade é o que nós recebemos é como a comida, né? A comida, por exemplo, que nós comemos aí no primeiro domingo desse ano. Não, aí fica fácil. Que nós comemos, por exemplo, em 15 de novembro de 2003. Ninguém sabe, sabe? Então, quer dizer, ninguém sabe, né? Mas você também não sabe o que foi falado para você acerca da palavra. Mas a comida, se você não tivesse comido, o que faria o quê? Uma grande diferença. Não é? Porque se você ficar muito tempo sem se alimentar, você enfraquece. Você se enfraquece, é enfraquecido. Se você também ficar muito tempo sem se alimentar da palavra, você também é enfraquecido espiritualmente. Então, essa presença constante diante da palavra de Deus é muito importante, para que você não se torne, como diz aqui, alguém que se contempla no espelho e logo se esquece de que tal era. 25 diz, então, agora para terminarmos mesmo, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será o quê? Bem-aventurado no que realizar. Primeiro, você precisa considerar. O que é considerar? É pensar a respeito, é ponderar, né? Porque às vezes você ouve, você já viu assim aquela coisa de você estar conversando com alguém e de repente a pessoa está falando sobre um assunto, você deixa de prestar atenção e depois a pessoa diz, não é mesmo? Hã? E aí? Não é verdade? Às vezes a pessoa está dizendo uma coisa e você deixou de prestar atenção, a pessoa fala, mas não é mesmo? Hã? Então é isso. Então a considerar é você estar o quê? Estar atento. E depois, então esse estar atento é muito mais do que você
prestar atenção, você depender daquilo, como se aquilo fosse algo indispensável para a sua vida. Então diz, e nela persevera, quer dizer, se não houver perseverança na palavra de Deus, então não adianta. Não adianta. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse 1:3, bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que leem, aqueles que ouvem, e aqueles o quê? Que meditam na palavra. Então são três coisas. É ler, ouvir e meditar. E meditar é lógico com o compromisso de perseverar nesta palavra. Então diz, mais operoso, praticante, esse será bem-aventurado. Então, a operosidade, Paulo fala sobre Tiago, aliás, Tessalonicenses, capítulo 1, 3 e 2 também, capítulo 3, fala sobre quase a mesma coisa. Ele fala sobre a operosidade da vossa fé. Se a fé não for operosa, o que é operosa? Vamos pensar no operário. O operário é aquele que trabalha, né? Que realiza coisas. Então, a fé também precisa o quê? Ser operosa, ser praticada. Então, diz a palavra, esse será bem-aventurado naquilo que praticar. Amém? Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que a palavra do Senhor, considera isso, ela precisa o quê? Nós precisamos saber, conhecer, quer dizer, teoricamente, mas precisamos o quê? Praticar, porque a teoria na prática é bem diferente. Então, a prática é que trará a nós o quê? A felicidade, a bem-aventurança para as nossas vidas. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, graças te rendemos, porque o Senhor tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus. E nós te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra é instrumento de revitalização da nossa fé. Então ajuda-nos para que, lendo a tua palavra, ouvindo a tua palavra, nós possamos nos dar a prática desta palavra. E que essa prática traga ao Deus bênçãos para as nossas vidas, como nos diz a própria palavra, traga-nos a felicidade. E é o que nós buscamos, é o que nós precisamos, ó Deus, ser felizes, mas ser felizes em consequência da nossa obediência à tua palavra. Então ajuda-nos e abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Queremos colocar, ó Deus, diante do Senhor, a vida do nosso irmão Geraldo, que tu esteja ao seu lado, abençoando, restabelecendo e restaurando a sua saúde, para que logo ele esteja conosco em outra oportunidade. Pedimos que o Senhor abençoe a todos nós, ó Deus, as nossas famílias, nossos queridos, onde quer que eles se encontrem, que a tua bênção esteja ali, ó Deus, sobre as suas vidas. Receba a nossa gratidão, nosso louvor, pois oramos e a ti agradecemos por Jesus Cristo. Amém.